Hoje, nessa manhã, a mensagem tem como título Aplicando o Amor e a Comunhão de 1 João na Vida Familiar. 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o versículo 18. Eu dei esse estudo há umas quartas-feiras atrás. Eu quero trazer nessa manhã a aplicação do amor e a comunhão na vida familiar como um todo. Geralmente, onde tem pessoas, sempre tem reclamações, tem os questionamentos. Os amados, nós vamos incluir também. Nós podemos falar do TBM, qualquer coisa, reclamar de algumas coisas, ver falhas, mas se tem uma coisa que ninguém pode culpar o TBM, é sobre a vida conjugal e a vida familiar. Nós temos pregações constantes, estudos para casais separados, nós temos os exemplos dos pastores nas suas vidas conjugais e familiar. Então, a igreja tem investido, mas mesmo assim, os respingos do mundo acabam atingindo a vida familiar dos crentes também. E a gente tem visto quantas famílias têm sido atingidas. Eu não estou falando famílias do mundo, famílias de crentes têm sido atingidas pelo modelo de família que Satanás tem implantado nos nossos dias. Eu queria aplicar um pouquinho do amor e da comunhão na vida familiar como um todo. Não somente para os casais, não somente na criação dos filhos, mas na família como um todo. Se os irmãos puderem se colocar de pé, 1 João capítulo 2, versículos 15 até o versículo 18. E o texto diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, quero agradecer pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa. Nos obrigado pelo vigor físico e a saúde que o Senhor nos deu. No meio de tantos perigos, o Senhor nos preservou, o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui louvando e adorando ao Senhor. Quero pedir que Teu Espírito Santo possa nos auxiliar. Cada um de nós aqui nessa manhã temos as nossas preocupações, mas o Senhor possa nos ajudar a esquecer cada uma delas, nos concentrar na palavra do Senhor, para que nós possamos ser alimentados e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, para que nós possamos ter famílias que honram e glorificam o nome do Senhor. Fala aos nossos corações, eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se sentar. Como eu disse algumas quartas-feiras, no semestre passado, antes das conferências de família, nossa igreja concentrou os ensinos nas quartas-feiras em duas classes, em classes para casais e criação de filhos. E quem não se enquadrava nessas duas classes ficou com aula de 1 João. Apesar de a classe ser para 1 João, eu vi a necessidade de aplicar o livro de 1 João na vida familiar. Tinha na classe jovens, adolescentes, pessoas solteiras, e eu pensei, tem casais, tem criação de filhos, mas os próprios filhos, a família inteira também precisa de orientação nos nossos dias. E eu resolvi, então, aplicar um pouco do que nós vimos na vida familiar. E eu gostaria de trazer essa aplicação nesta manhã. O motivo é que muitas vezes nós tratamos os problemas familiares, falando com os casais e com a criação dos filhos. Mas é interessante observarmos que, junto com os casais e a criação de filhos, os problemas familiares estão se concentrando de uma forma coletiva também, em conjunto, na família inteira. E é interessante observarmos que, junto com o fortalecimento dos casais e na ênfase da criação dos filhos, é necessário também nos concentrarmos na vida familiar em conjunto, no convívio de toda a família. O relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais e entre todos os membros ao mesmo tempo. Nós vimos nos estudos de quarta-feira que o livro de 1 João traz dois assuntos principais: amor e comunhão. Para que os irmãos tenham uma ideia, as palavras relacionadas a amor no livro de 1 João aparecem 27 vezes, mostrando a importância do amor na vida de um crente. Amor e comunhão são elementos que um crente precisa em sua vida individual
para que possa, então, ter uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus e de uma forma a desfrutar as bênçãos de Deus em sua vida. Mas não somente na vida individual. O amor e a comunhão também são dois elementos que uma família precisa para que seja uma família feliz e uma família que agrade a Deus e uma família que desfrute das bênçãos de Deus em suas vidas. No semestre passado, em um domingo, eu dei um estudo sobre vida conjugal na EBD, mostrando que o sucesso de uma vida familiar começa na vida conjugal de um casal. Então, um dos segredos da vida familiar de sucesso é a vida conjugal. É preciso haver amor e comunhão entre o casal, mas é preciso se estender isso para toda a família. E o maior problema, tanto na vida familiar como na vida individual, são os conceitos que nós temos sobre amor e sobre comunhão. O amor descrito na palavra de Deus, aqui em 1 João, relacionado ao crente e a uma família cristã, é um amor que vem diretamente de Deus. Não é o amor que nós conhecemos no dia a dia, o amor do mundo. É o amor que nós temos no dia a dia, o amor que o mundo tem, é um mero sentimento. Sentimento que depende do que a outra pessoa tem a oferecer. Ou seja, é um amor condicional. É um amor que pode ter prazo de validade, que pode ter uma barganha para que ele continue acontecendo. É um amor perecível que pode, então, se perder. Mas o amor que nós encontramos na Bíblia, que é do crente, e que pode ser aplicado na nossa vida e na vida familiar, provém da palavra ágape. É o amor de Deus, o amor que Deus nos proporciona quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. E esse amor nós temos para com Deus e para com as outras pessoas. E esse amor, ele é incondicional, ele não tem prazo de validade, ele não depende do que a outra pessoa tem a me oferecer, ele não depende de uma barganha, ele não tem fim. Então, Deus decidiu me amar e nos amar, independente da nossa condição de pecador. E, através desse amor, Ele providenciou o meio para que nós pudéssemos, então, sermos salvos. E agora, salvos, aceitando esse amor de Jesus Cristo, esse mesmo amor agora está presente nas nossas vidas. E com esse amor, ágape, nós tomamos a decisão, não é um sentimento, é uma decisão que nós tomamos de amar a Deus e amar as outras pessoas. Nós temos que decidir com esse amor. A comunhão que nós vimos aqui no livro de 1 João, ela vem da palavra koinonia, que é um envolvimento espiritual entre as pessoas. Assim como o amor, nós temos uma ideia errada do que é a verdadeira comunhão, koinonia. Nós achamos que comunhão é aquela parte da comunhão social, onde nós nos encontramos, conversamos, comemos alguma coisa. É uma comunhão social e é importante, mas essa comunhão não é a comunhão que o apóstolo João está nos escrevendo. Interessante observar que a palavra comunhão, koinonia, que aparece aqui, só aparece 10 vezes, e somente no Novo Testamento, e somente após o início da igreja. Isso significa que a verdadeira koinonia só é possível por causa da graça de Deus, por causa de Jesus Cristo presente nas nossas vidas, e ela faz parte da nossa vida eclesiástica. A primeira vez que a palavra koinonia aparece na Bíblia é em Atos 2:42, no início da igreja. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Este é o primeiro texto onde aparece a palavra koinonia, na primeira igreja. E eles tinham muitas coisas em comum, mas as mais importantes eram a oração, os ensinos dos apóstolos e as ordenanças que o Senhor Jesus Cristo tinha deixado. Eles tinham comunhão em outras áreas, a comunhão social, que era importante, assim como nós temos, mas nós podemos ver que desde a igreja primitiva, essa comunhão trazia problemas, porque eram pessoas. Na comunhão social, física, vai haver certamente problemas. Porque, meu amado, uma hora ou outra eu vou te decepcionar, uma hora ou outra você vai se frustrar comigo, ou com outras pessoas. Então essa não é perfeita, essa comunhão. Mas a comunhão koinonia
que é espiritual, meu amado, ela não causa problemas, porque envolve coisas espirituais, a palavra de Deus, a vida de oração, o serviço cristão, e essa comunhão é alimentada pelo Espírito Santo, e nessa comunhão tem uma presença que não deixa com que ela seja imperfeita, a presença do próprio Deus. Nem sempre na comunhão social Deus vai estar presente, mas na comunhão koinonia, Deus sempre vai estar presente. Essa sim é que precisa então fazer parte constantemente das nossas vidas. Ela não traz frustração, ela não falha e ela não frustra. O apóstolo João diz em 1 João, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, ele e os apóstolos, e a nossa comunhão dos apóstolos e das próprias pessoas que estavam ouvindo é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Essa sim é perfeita, porque o próprio Deus está presente. O que podemos ver nesse versículo é que a koinonia é saudável, porque o próprio Deus está presente nesta comunhão. Então nós temos aqui a ordem dos fatos: amor e comunhão entre os cônjuges, marido, esposa. Depois, amor e comunhão entre pais com filhos, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, dos irmãos entre os irmãos, e dos irmãos entre os pais e a família como um todo. Nos nossos dias, amor e comunhão estão ficando de fora da vida familiar. Isso tem destruído diversos lares. E quando eu falo destruir lares, eu não estou dizendo apenas de lares do mundo em geral. A destruição dos lares do mundo é normal. Eles não têm o amor, eles não têm a comunhão koinonia que vem de Deus. Mas é extremamente triste observar a falta de amor e comunhão que tem destruído a família de crentes em Cristo Jesus. Sendo assim, quais elementos nós podemos encontrar aqui no livro de 1 João para que nós possamos então usar o amor e a comunhão entre todos os membros da família para que haja felicidade familiar e uma família que realmente agrada a Deus? Então, em primeiro lugar, num lar, para que haja amor e comunhão, é preciso então a presença de Cristo em todos os elementos da família. O versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Para que a família seja totalmente feliz e estruturada, os membros da família precisam ser salvos. Quando algum membro não é salvo, vai haver desavenças, porque os pensamentos são diferentes. Jamais o salvo vai conseguir pensar como o descrente, e jamais o descrente vai conseguir pensar como o salvo. Então, o que fazer quando algum membro da família não é salvo? Meu amado, é preciso oração, e é preciso bom testemunho, para que aquele membro possa compreender a salvação que vem através de Jesus Cristo. É preciso esforço por parte daqueles que são salvos, para que o porte dos que são salvos faça com que a ação do Espírito Santo possa convencer aquele membro que não é salvo do pecado. Quantos conflitos em lares eu já ouvi, e nós já ouvimos, porque o esposo é salvo e muitas vezes a esposa não. Quantos conflitos onde a esposa é salva, mas muitas vezes o esposo não. Muitas vezes o casal é salvo, mas os filhos não são. E quantas vezes acontece dos filhos salvos, mas os pais não? Ou apenas um dos filhos não são salvos. Uma família feliz precisa que todos os membros sejam salvos. Quantas histórias de esposas que eu ouvi que oraram por muitos anos pelo esposo para que ele pudesse ser salvo. E quantas histórias de esposos que oraram muitos anos pelas esposas para que elas pudessem ser salvas. E quantos pais já oraram muitos anos para que os filhos pudessem ser salvos. Alguém da sua família não é salvo? E eu lhe pergunto, o que você tem feito então para que essa pessoa seja salva? É preciso salvação. Para que o amor e a koinonia venha fazer efeito na família, em segundo lugar, é preciso a presença da luz do Senhor Jesus Cristo na vida de todos os membros da família. João diz aqui em capítulo 1, versículo 5 a 7, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas algumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando todos os membros da família são salvos, além da salvação, é preciso que cada membro da família reflita a luz de Jesus Cristo dentro do próprio lar. Onde a luz de Jesus Cristo reina, há comunhão entre as pessoas da família. Onde a luz de Cristo está sendo refletida, há diálogo, há compreensão, há amor, há comunhão, há perdão, há reconciliação entre os membros da família. Onde não há diálogo, onde não há compreensão, onde não há amor, onde não há verdadeira comunhão, onde não há perdão, eu posso lhe afirmar com toda certeza, os membros da família não estão refletindo a luz do Senhor Jesus Cristo, porque onde existe a luz de Jesus Cristo, há comunhão. Onde o divórcio chega, onde a discórdia familiar chega, eu posso afirmar sem medo de errar, a luz de Cristo não está sendo refletida naquele lar pelos membros, mesmo que seja um somente. Faltou a luz de Cristo ser refletida. Muitas vezes os membros da família estão ofuscando a sua própria luz, a luz de Jesus Cristo, dentro do seu lar. A luz de Cristo tem reinado em sua família? Você tem refletido a luz do Senhor Jesus Cristo dentro do seu lar? Há diálogo entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre filhos e pais e a família como um todo, entre os irmãos? Há perdão, há compreensão no seu lar? Somente refletindo a luz de Cristo. Terceiro elemento que precisa estar presente no lar para que o amor e a comunhão possa fazer efeito. É preciso o reconhecimento das falhas. 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando Cristo está presente no lar, e a sua luz está sendo refletida, os membros da família reconhecem as suas falhas e reconhecem que são falhos. Isso diante de Deus. E depois isso se estende às outras pessoas da família. 1 João 2, capítulo 2, versículo 1, ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Muitos lares estão sendo destruídos, porque os membros estão buscando formas erradas de lidar com os problemas familiares. Nós estamos num país onde a cultura é sempre jogar a culpa, a falha e o erro em alguém e fingir que não errou. Essa é a cultura do nosso país e as pessoas levam isso para dentro dos seus lares. Alguns meses atrás eu fiz uma compra de um fornecedor que ele dividiu a compra em 3 vezes. Passando alguns dias, fui fazer a parte do financeiro e eu percebi que o valor dos boletos tinham sido realmente dividido em 3 vezes, mas só haviam 2. Eu olhei no DDA, procurei os boletos em papel e percebi que eles fizeram somente 2 boletos e me enviaram somente 2 boletos. Quando eu percebi, liguei na empresa, expliquei a situação. Antes que eu terminava a última palavra, a menina disse assim: não, eu mandei no seu e-mail, o senhor não viu. Eu falei: olha, você não entendeu, você nem mesmo emitiu. E antes de eu terminar, ela: não, senhor, o senhor é que não olhou o e-mail do senhor. E essa é a cultura do nosso país, nós jogamos para o outro os nossos erros e as nossas falhas. E isso acontece na família, chega nos lares. Nós jogamos as falhas e os erros para cima do outro e escondemos as nossas por debaixo do tapete. Meu amado, como pecadores, nós temos o melhor advogado que pode existir. Ele não erra, ele não perde uma causa, ele conhece todas as leis, ele não procura brechas e ele nos defende diante do único e verdadeiro juiz que age com justiça, que é o Senhor Deus. E Ele pode nos defender. Se nós nos colocarmos diante de Deus, reconhecermos as nossas falhas, nós vamos conseguir também reconhecer diante dos membros da família e vamos conseguir consertar os erros e consertar os nossos lares. E eu pergunto, no relacionamento da sua família, os membros estão reconhecendo quando erram ou estão jogando para debaixo do tapete? Você tem reconhecido suas falhas diante de seus familiares? Você, pai, mãe, esposo, filhos,
tem reconhecido as suas falhas diante dos membros da sua família? Em quarto lugar, outro elemento que precisa estar presente na vida da família para que o amor e a comunhão sejam verdadeiros e façam o efeito que precisa fazer, é preciso demonstração do amor entre os membros das famílias. João disse aqui no capítulo 2, versículo 10 e 11, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não é escândalo, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As famílias de hoje estão cheias de desavenças entre os membros da família. Na televisão nós temos notícias de pais odiando filhos, filhos odiando pais, famílias destruídas pelo ódio. Muitos lares estão sendo destruídos porque as pessoas não estão demonstrando amor dentro do próprio lar. Nós temos aquela ilustração que diz que um crente morreu e no velório daquele crente o pastor começou a elogiar aquele homem, falando que era um bom pai, um bom crente, um bom exemplo no lar. E a esposa, então, assustada, mandou o filho correr para ver se era o pai mesmo, se era o homem. Já ouvi essa ilustração várias vezes. Existe aquela outra que o filho, então, vendo o comportamento do pai na igreja. E o pai, na casa dele, um dia perguntou para a mãe, mãe, nós não podemos morar na igreja? Porque na igreja era um santo. Fazia de tudo, mas em casa não. Certa vez eu vi algo interessante. O pastor estava pregando sobre a criação de filhos, e ele enfatizando aqueles pais que dão de tudo para os filhos, para que possa, então, compensar a sua falta no lar. E atrás de mim um menininho ouviu, passou um tempinho, depois de algum tempo que o pastor já tinha terminado, virou para a mamãe, mamãe, o papai está me comprando? Eu creio que ele pensou nos presentes e na falta do pai no lar. Será que isso não tem acontecido também com as esposas? Entre os pais com os filhos? Será que não tem acontecido com os filhos? Demonstram amor, interesse, ajuda na igreja, no trabalho, na rua, nos amigos, mas e os membros da família? O amor tem sido demonstrado entre os membros da família? Outro elemento é a vitória coletiva sobre o pecado. 1 João 2,14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A Bíblia nos mostra que nós somos pecadores, e apesar de salvos, continuamos a ser dominados pelo pecado. E a maneira de vencer isso é não amar este mundo, o sistema deste mundo, as músicas, a forma de se vestir, o que se vê na TV, na internet, os amigos que nós temos, as companhias que nós escolhemos. Um salvo não se pode deixar dominar pelo sistema deste mundo. Na família é preciso que um membro vigie o outro. É preciso que um membro ajude o outro a ter vitória sobre o pecado. O esposo precisa ajudar a esposa precisa ajudar o esposo, os pais precisam ajudar os filhos a vencer o pecado, e muitas vezes os filhos vão ter que ajudar os pais, principalmente nos nossos dias. É preciso que, de forma coletiva, o pecado seja vencido dentro do lar. Certa vez, eu fiquei sabendo de um pai crente que ouvia música do mundo em casa, sendo que os filhos também eram salvos. Em vez de ser o exemplo, ele era a fonte do pecado. Certa vez, um professor visitou um aluno, cujo pai era um diácono da igreja. E ao chegar em casa para visitar e elogiar o filho e falar do que estava acontecendo, o diácono estava com a televisão ligada, e enquanto o professor falava, a televisão continuou ligada, ele elogiou o filho do diácono com a televisão ligada, e ele foi embora com a televisão ligada, e os olhos do diácono grudadas na televisão o tempo inteirinho. O próprio pai não era elemento dentro da família para vencer o pecado. É preciso haver vitória coletiva, todos ajudando uns aos outros. É preciso a consciência de quem nós somos filhos, em sexto lugar. 1 João 3, veja tão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossem chamados filhos de Deus. Todos nós temos nossos pais, pai e mãe, mas nós temos que ter a consciência de quem nós somos filhos depois que aceitamos a Cristo. Deus é o nosso Pai. E nós temos que seguir os padrões dele, que são os melhores padrões que existem neste mundo. O lar de um crente precisa ser um lugar onde todos tenham consciência de que são filhos de Deus. E os padrões a serem seguidos não é da Rede Globo, não é da Xuxa, não é de nenhum artista, é do Senhor Deus. Esses são os padrões que nós devemos seguir. Na sua casa, você age como filho de Deus? Seus padrões, suas atitudes condizem
com os padrões de um filho de Deus, na escola e em outros lugares? E, por fim, é preciso, então, vigilância. No outro ponto era vitória. É preciso vigilância coletiva sobre o pecado. 1 João 3, 7 a 9, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece dele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Uma família de salvos não só vence o pecado, mas ela se mantém vigilante coletivamente sobre o pecado. Os pais precisam perceber o que os filhos estão fazendo, as companhias que estão tendo, o que estão acessando. Os pais precisam estar cientes. Os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo em todos os lugares. E os filhos também têm que perceber o que os pais estão fazendo. Como família, é preciso vigilância. Você tem feito vigília sobre o seu filho, sobre a sua esposa? Quando eu dei essa aula, eu perguntei na classe. E quando eu pergunto esse tipo de coisa, às vezes eu gosto de olhar para baixo, porque os pregadores, pastor Fabiano, e os pastores têm bola de cristal, vocês sabiam? Tem o dom de adivinhação. Não é neopentecostalismo, não. Sabe quem que ajuda o dom de adivinhação dos pastores e a bola de cristal do pastor? O crente. Quando a gente prega daqui, irmãos, o seu rosto conta para nós o que você está fazendo. Às vezes eu gosto de olhar para baixo, mas eu esqueci. E eu falei o que eu vou falar agora olhando. E na hora a reação. Já pensou se o seu celular nesse momento... Vamos mudar. Pensou se Jesus Cristo chegasse no seu lar neste momento e falasse assim, vamos sentar todo mundo aqui agora, todo mundo, nós vamos conectar o seu telefone celular na televisão, vamos ver o que todo mundo está acessando. Pensa. Eu só vi. Eu vi um pediatra descrente, que não conhece a palavra de Deus, falando o quanto ele fica triste quando ele chega num restaurante, a família inteira reunida, e as crianças de 2, 3, 4 anos, 5, comendo, os pais no mundo da lua, chegando em Marte já, aliás, e os filhos com celulares dos pais, clicando em qualquer coisa, ninguém conversa com ninguém, os pais nem sequer se dão conta de que o filho está acessando. Nós estamos vivendo uma época em que os pais estão pegando veneno, estão dando para os filhos, engolindo, fazendo eles colocarem goela abaixo. Tem vigilância no seu lar? Você sabe que o seu filho está acessando? Quantas histórias eu tenho ouvido, assistido na televisão de crianças que estão sendo aliciadas pela internet? Quantas histórias? Você pode pensar, o que eu vou fazer, Zé? Meu filho tem 4 anos de idade, ele já manda nele mesmo, como que eu não compro um celular para ele? Ficou doido? Já tem 5 anos de idade, meu filho. Todo mundo tem, por que eu não vou fazer também? E hoje em dia, eu entendo os pastores, e eu tiro o chapéu para os pastores, a dificuldade que eles enfrentam. Hoje, a mentalidade dos pais crentes é assim, o filho é meu, só eu que trabalho para comprar o que eles têm, eu dou o que eu quero, a hora que eu quero, quem decide sobre meu filho sou eu te dou toda a razão e eu concordo com você. Irmãos, mas eu queria deixar uma ressalva sobre isso. Os problemas e as consequências também são suas. O dinheiro é seu, a decisão é sua, os filhos são seus. As consequências e os resultados são todos seus também. Realmente, nós não temos que ter que interferir na vida dos seus filhos. A decisão é totalmente sua. Infelizmente, essa prática tem se estendido. Jovens, adolescentes, o que seu filho acessa, o que o seu esposo acessa, o que a sua esposa acessa, você sabe? Será que alguém pode ver o seu celular e acessar o conteúdo que você tem visto, conversado e interagido? Como está o seu lar, a vigilância coletiva? Como tem estado o seu lar como um todo, não somente na vida conjugal? Há amor, há comunhão entre os membros da família? Quais têm sido os parâmetros usados para o seu lar? Um lar, para ser feliz, precisa desfrutar do verdadeiro amor e da verdadeira comunhão.
E para isso é preciso, então, a presença de Cristo entre todos os integrantes da família, a presença da luz de Cristo refletida entre os membros, reconhecimento das falhas, demonstração do amor entre os membros da família, vitória coletiva sobre o pecado, consciência de que somos filhos de Deus e a vigilância coletiva sobre o pecado. Nós temos duas opções: ou damos ouvidos para a palavra de Deus e lutamos contra o mundo, ou os respingos do mundo irão entrar no nosso lar e, entrando apenas um respingo, pode ter certeza absoluta, o seu lar vai ser destruído, como muitos já foram. O que você tem feito para se prevenir? Nós vamos orar e pense nisso. Amado